Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Nesse terceiro vídeo da aula, nós vamos continuar discutindo o conceito de funções, mas nós vamos trabalhar especificamente a ideia de funções compostas, né? Ou a ideia de composição de funções. Vou colocar aqui para vocês um diagrama que representa esse conceito, tá? Então, é uma função seguida da outra, é uma composição, uma junção de duas funções. Então, aqui eu tenho o domínio da função A, então da função f, ela está saindo do conjunto A e está chegando no conjunto B. A função g está saindo do B e chegando no C. Então, é uma função daqui para cá. A f pega o x e leva nesse resultado. Aí a g pega esse daqui e leva nesse resultado. Então, a gente tem essa notação. E do ponto de vista aqui de notação das composições, a gente escreve isso daqui, ó. Esse símbolo de círculo está dizendo que o G está compondo a F. Então, eu aplico primeiro a F. Olha só, eu aplico primeiro a F. Do resultado da F, eu aplico a G, ok? Vamos ver como que isso acontece com um exemplo numérico. Veja só, aqui eu tenho uma função f que sai desse conjunto e chega nesse. Aí a g, ela sai desse conjunto e chega no próximo. Então vamos ver como é que é feito com cada elemento. Por exemplo, esse número 4 aqui, ó. Esse número 4, onde que ele é levado pela f? Em 2 vezes 4 mais 5, certo? O meu 4 aqui é o meu x. 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. Então, o 4 foi levado realmente nesse 13. Aí, o que a G vai fazer? Vai pegar esse resultado, que é o 13, e vai fazer a aplicação. 13 menos 3, que é 10. Então, depois da composição da função g com f, ó, o 4 foi, no final das contas, levado aqui no 10. Ó. Então, o 4, na verdade, quando a gente faz o início e o fim, ele foi levado no 10. Da mesma forma que o 3 é levado no 5, o 11 é levado no 8. Então, no final das contas, o 3 é levado no 8. E assim sucessivamente para todos esses elementos, tá? Então, como que a gente define qual é a conta que leva o 4 no 10, o 3 no 8, o 2 no 6 e o 1 no 4 no final das contas? Só para a gente ter uma ideia, ó, como que seria a conta matemática disso daqui? Então, percebe que isso é a gente fazer o G, a aplicação da função G, no resultado da f. Então, a gente sempre vai ter essa anotação aqui, tá? Bom, o que é a função g? G é x menos 3. Mas o que é a função f? 2x menos 5. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x da função g, eu vou colocar toda a função f. Ó, então, é como se o meu f substituísse esse x aqui, ó. Então, x mais 5, que é a função f, vai ser trocada pelo lugar desse x aqui. Então, nessa expressão, falta o menos 3. Ó, 2x mais 5 é a função f de x inteirinha, ó. E ela tá fazendo o papel do x na função g. Então, eu só troquei. E aqui eu posso escrever assim, ó. 2x, 5 menos 3, 2. E aí, observa que se você testar essa expressão aqui, vai levar o 4 no 10. Veja só, ó. 2 vezes 4 mais 2. Dá quanto? 10. Então, essa regra levou esse 4 direto no 10. Se a gente fizer para todos os números, ó, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 dá 8. Realmente, ó, o 3 está sendo levado no 8.
Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6. Então, eu estou levando esse 2 nesse 6. E por último, 2 vezes 1 é 2, mais 2 dá 4. Então, eu levei esse 1 nesse 4. Então, a composição de função, ela gera uma função nova chamada de função composta de G composta com F. E a gente denota por esse desenho, tá? E aí eu consigo descrever qual é a regrinha dessa função, ok? Então, por isso, eu tenho essa notação, ó, que a G composta com F é nada mais, nada menos que 2x mais 2, bom? Então, eu posso escrever dessa forma. Vamos ver um segundo exemplo. Estou usando aqui, agora sem o diagrama, para a gente aprender a usar algebricamente. Então, f de x é o x ao quadrado e o g de x é x mais 2. Então, eu posso compor nos dois sentidos aqui, porque eu estou falando de duas funções reais. Então, eu posso fazer g composta com f ou f composta com g. Vamos ver como é que fica. Ó, aqui, nessa daqui, a gente vai escrever a g, que é a que está do lado de fora, e o f de x aqui dentro, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? No lugar da onde aparece o x da g, eu vou colocar o valor da função f. Então, eu vou trocar esse x aqui por x ao quadrado, que é toda a função f. Então, ficaria simplesmente x ao quadrado mais 2. Tá? Então, toda a minha função f, ela virou o x aqui, ok? Então, a gente tem essa daqui. Quando eu vou fazer no outro sentido, tá? Eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar f do lado de fora, ó, aplicada ou composta com a g de x. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar toda a minha função g e vou colocar no lugar do x da f. Então, o x da f está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, toda a função g foi colocada no lugar do x da f. A gente pode escrever isso daqui, né? Como x mais 2 vezes x mais 2. Só para vocês lembrarem essa parte, tá? Que é a distributiva, tá? Então, quando você faz a distributiva, que a gente já viu algumas vezes, fica x ao quadrado mais 4x mais 4, ok? Aqui tem o resultado, tá, pessoal? Volte quantas vezes for necessário. Eu sei que é uma questão diferente, mas o processo precisa de um pouquinho de prática, tá? A gente vai praticar algumas vezes. Então, tendo visto esses dois exemplos, ficam então mais alguns exercícios dessa terceira parte, falando de função composta. São apenas 2 exercícios para vocês praticarem. O primeiro é o inverso do exemplo que eu usei no início deste vídeo, tá? Então, naquele outro exemplo, eu estava aplicando a F e depois a G. Aqui a gente está fazendo o contrário. Estou aplicando a G e depois a F, e você vai fazer essa continha, né? Qual seria a função composta desses dois elementos aqui? Qual seria a expressão dela? Exatamente como nós fizemos no anterior, ok? E esse também, o exercício 6, parecido com o último exemplo que nós resolvemos, para você fazer a composição dos dois lados. A F composta com a G, então no lugar do x da F você vai colocar a G inteira, e o contrário, G composta com F, no lugar do x da G você vai colocar toda a expressão da F. Combinado? Assista o vídeo quantas vezes for necessário. Se precisar pesquisar coisas extras, fique à vontade e me procure se precisar tirar alguma dúvida. Pode ser pelo Teams ou presencial, tá certo? Obrigada e até o próximo vídeo.